As minhas transmissões serão baseadas nos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. São conhecidíssimas na área da educação e nos deram uma contribuição sobre a aquisição da escrita, a psicogênese da língua escrita. A psicogênese, ela nos mostra como a criança se desenvolve dentro da alfabetização, os níveis de escrita que a criança passa. E é sobre isso que nós iremos falar. Níveis de escrita, consciência fonológica, como você pode ajudar a criança a desenvolver a consciência fonológica e o que ela auxilia, por que ela é tão importante na área da alfabetização. Eu irei falar sobre atividades que você possa realizar, que você pode realizar com as crianças, respeitando o nível de escrita dela e o desenvolvimento cognitivo, ok? Antes da criança entrar para a escola, ela já tem contato com a linguagem escrita, que a gente chama de escrita espontânea. Emília Ferreiro, ela nos deu uma contribuição muito forte, muito importante, que ela está nos mostrando como que a criança se desenvolve dentro da escrita, e é sobre isso que a gente vai conversar, tá? É muito importante já desde muito cedo, eu sempre enfatizo isso, a família oferecer giz, folhas, livros, para a criança já desde muito nova aprender a escrever, ela já ter o contato. Só que é muito importante você oferecer giz grosso para a criança. Lembre-se, quanto menor for a criança, mais grosso deve ser o giz, para que ela então consiga segurar com mais firmeza. Na minha página do Facebook, eu estou ensinando como que você pode fazer o giz grosso. E se você então é um professor do maternal, ou se você tem uma criança pequena, está começando a escrever agora, é muito bom, muito fácil, e você pode fazer e oferecer o giz grosso para a criança, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o primeiro nível que a criança passa. Tá? Aqui são dois desenhos. O desenho da esquerda a gente chama de fase pictórica. Se você tem uma criança pequena que está começando a escrever, talvez você se identifique. Fala, olha, meu filho desenha assim. A pictórica são garatujas, que são rabiscos. E a criança dá vários significados no mesmo desenho. Então, por exemplo, ela faz um desenho e você pergunta, o que você desenhou? Ela fala, mãe. Depois de um tempo, você faz a mesma pergunta e ela fala que é o cachorrinho, que é o carrinho. No mesmo desenho, ela dá vários significados. Só que o desenho também, gente, passa por uma evolução. Primeiro, a criança começa desenhando rabiscos, depois ela faz uns círculos abertos, depois o círculo vai fechando e você pode observar que a criança ela faz um círculo e do círculo saem os raios como se fosse o sol. Na realidade, a criança está tentando desenhar os membros, ok? Perceba, quando a criança é pequena, você observa no desenho que ela não observa detalhes que a gente adulto percebe, que é o pescoço, que é a orelha. Com o tempo, o desenho dela vai se desenvolvendo e vai ficando um pouco melhor. Então, daquele círculo vai saindo o tronco, só que o tronco também grudadinho no pescoço. E como você pode fazer, então, para que a criança perceba a estrutura corporal dela? Muito simples, são atividades que você mostre para a criança que o nosso corpo é simétrico. Atividades na frente do espelho, aí você fala, olha esse lado aqui, nesse lado você tem um olho, desse outro lado também. Atividades que desenvolvam lateralidade, que a criança entenda os lados, né? Direita, esquerda, ok? Vamos para a próxima fase de desenvolvimento que a criança passa, que é a primitiva, o da direita. Observem, gente, que ali o desenho já evoluiu um pouco. Então, ela mistura letras, números e desenhos. Ela coloca várias letras e não as repete na sequência. Por isso, o alfabetizador, é muito importante você escolher o alfabeto com muito cuidado. Tá? Eu observo alguns alfabetos que, por exemplo, tem a letra B. E da barriguinha do B sai uma bola. Só que lembre-se, a criança ainda ela não consegue diferenciar letras de números e nem de desenhos. Então imagina a confusão que fica na cabeça dessa criança. Então quando você for escolher um alfabeto, pegue um alfabeto que seja simples e, se possível, com movimento dentro da setinha, com movimento da letra, para que ela consiga visualizar, ok? É muito importante também, o alfabeto estar na direção do olhar da criança. A gente vê aqueles alfabetos que ficam no varal lá em cima. A criança tem que olhar e quando ela olha para cima, ela não consegue observar com clareza a letra, então não auxilia. Aí você vai falar, não, mas eu deixo no alto porque a criança ela puxa, ela rasga. Por isso, professor, é muito importante
no primeiro dia de aula, você fazer os combinados juntamente com a criança. Explicar que ela precisa zelar por todos os materiais. Aí você vai dizer, não, mas ela já tem que chegar na escola com as regras sociais claras na cabeça dela. Sim, gente, na teoria seria maravilhoso, mas você sabe, professor, que os alunos, a boa parte não chega assim, né? Então, assim, realmente, eu acredito que é função da família explicar que ela não pode bater, que ela não pode falar palavrão, mas não é a realidade. Então, você vai pensar, função da família, mas o prejuízo em sala de aula é para você, professor. Então, ensine já desde o início da aula para que você consiga desenvolver bem o seu trabalho e ele possa fluir aí com naturalidade. Vamos ver a próxima fase da criança. Essa daí é a fase pré-silábica, tá? O aluno começa pensando que se escreve com desenhos, depois relaciona os símbolos com a língua oral e acha que coisas grandes devem ter nomes com muitas letras e coisas pequenas devem ter os nomes com poucas letras. A criança pré-silábica, ela tem dificuldade de entender monossílabas, como mel, giz, sol. Ela olha e fala assim, como que uma sílaba pode significar alguma coisa, pode significar uma palavra? E ela tem dificuldade de perceber que a letra tem um som. Então, observem aí na direita, a minha letra não é muito bonitinha, tá? É o que eu escrevi. Então, eu escrevi boi, depois formiga. Você pode ver, quando eu pedi para ela escrever boi, ela colocou um monte de letra, porque o boi é grande. Quando eu pedi formiga, ela colocou poucas letras, porque a formiga é pequena, ok? Vamos para o próximo. O próximo é o silábico sem valor e com valor sonoro. O aluno, então, descobriu que as letras representam os sons da fala, mas pensa que cada letra é uma sílaba oral. Escreve para cada sílaba uma letra com correspondência sonora. Então, vamos observar. Na direita tem o Luiz. O Luiz, ele coloca uma letra para cada sílaba, só que a letra não tem ligação com a palavra. Então, vejam, o X significando de, o I, o no, o C, o sa, o E, o U e o I, uro. Tá vendo? Dinossauro. Ele já entendeu. Cada sílaba, ele colocou uma letrinha. O do outro lado é o Jean. Tá vendo ali no lado esquerdo? Ali ele já fez ligação, tá vendo? Então, o calendário, ele colocou o A. O LEM, ele colocou o L. O DA, o D, o URI, o I, e o O ele tentou fazer um O ali. A dificuldade do silábico é de entender monossílabas e dissílabas, porque ele acha que existe uma quantidade mínima de letras exigidas para a escrita e não percebeu que dentro de uma sílaba há mais de um som. Para se alfabetizar, a criança precisa, gente, entender que segmentamos os sons na escrita. A criança agora está passando para a próxima fase de desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento da consciência silábica, compreendendo que a palavra é formada por sílaba. E, posteriormente, a criança passará para a consciência fonêmica, ou seja, ela vai perceber que na sílaba há mais de um som. Gente, a gente observa alguns alfabetizadores tentando explicar o som de algumas letras, mas vejam bem, ela quer, por exemplo, o alfabetizador quer tentar explicar o B. Então ela fala assim, olha, ouçam, veja essa letra, mostra o B. B, B. Ou C. K, K. Ela tenta passar uma semivogal que a criança não entende, até porque não tem como você pronunciar. O nosso aparelho fonador não consegue e é linguisticamente impossível. Ou senão, a gente vê as pessoas tentando falar assim, olha, o S faz esse som, e o F faz esse som. Gente, isso não é fonema, é um fricativo que você produz com a sua articulação e a criança não consegue compreender, ok? Vamos para a próxima agora. Ok, essa daí, gente, é o silábico alfabético. O silábico alfabético escreve as sílabas simples, completas, e às vezes usa apenas uma letra para representá-la. Essa criança sabe que cada letra representa o som da fala e que é preciso juntá-las de um jeito que formem sílabas de palavras. Observem, às vezes ela acrescenta mais letras
as palavras para tentar reproduzir o som de uma sílaba. Vamos observar então o João. Ele escreveu dinossauro. Ao invés de ele colocar SS, ele colocou cedilha, até porque é confuso para eles. Observe o cavalo. Ele entendeu que tem o K, só que ele colocou o K mesmo, ao invés de colocar o C. E aí ele colocou cavalo, porque é o jeito que a gente fala, cavalo, banho. Então ele escreveu exatamente como fala. Por isso que é muito importante você não falar de uma forma infantilizada com a criança. Ah, dedeira, pepeta, uau, uau. A criança vai ter muita dificuldade de ser alfabetizada, porque dentro da casa dela as pessoas falam que nem sei o que é, que isso não é nem uma fala infantilizada, você atrapalha a criança. O outro ali escreveu cato, embaixo ele escreveu rã, tá vendo? Rã, dois As aí para poder, como se fosse o tio. Embaixo ela escreveu uma frase, ó, o cato é meu. Por que você pede para fazer uma frase? Para ver se ela lembra, se ela relaciona com a lista das palavras. E ela relacionou, olha que interessante. Ela lembrou que cato é dessa forma que se escreve, né? Na cabeça dela ela ainda está construindo. É meu. O, porque também é o jeito que a gente fala, meu. E a criança pensa que é assim que se escreve, ok? Vamos para a próxima. Esse daí, gente, você já consegue visualizar e entender o que está escrito, né? É o alfabético. Caracteriza-se pela correspondência entre fonemas e grafias. Geralmente, a criança já consegue ler e expressar graficamente o que pensa ou fala. Começa, então, o processo de evolução ortográfica, que é o próximo que nós já vamos ver, tá? Esse é o alfabético ortográfico. Preste atenção, ele fez uma produção de texto, você consegue compreender, só que a gente precisa fazer uns ajustes aí, vocês estão vendo? Ó, existia, tá? Ele tem noção de entonação e pontuação. Escreve quase todas as sílabas complexas e tem uma boa leitura. E ao final da evolução da criança aí, ok? E que você só consegue avaliar o desenvolvimento por meio de uma produção textual. Então, para a criança que está neste nível aí, não adianta você colocar só ditar palavras, que você não vai conseguir observar com mais precisão, ok? Aqui é um mapa de hipótese dos alunos sobre a escrita, gente. Está na minha página, Alfabetizador. Você procure lá a alfabetização, que você pode até imprimir. E para que serve? Aí é para você fazer uma sondagem, tá? Para que serve a sondagem? A sondagem você vai observar onde a criança está no nível de desenvolvimento dela. Então, olha embaixo, não sei se vocês conseguem observar, lá no final está escrito legenda, está pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor. Você vai colocar o nome. Na parte da referência na direita, onde estão os meses, você vai colocar o número que a criança está, ok? Geralmente ela vem pré-silábica, mas tem alguns que não estão, ok? Então você vai fazer a observação aí. O interessante é que você faça a sondagem uma vez por mês. Por quê? Tchan, tchan, vou explicar por quê. Eu estou falando com professores que dão aula para 30, 35 alunos. É muito difícil, então, você conseguir fazer com a turma toda a sondagem, porque você precisa de um tempo maior e prestar muita atenção no que o aluno está fazendo. Enquanto o aluno está, um de cada vez que você vai pegar, enquanto aquele aluno está sentado do seu lado, os outros vão precisar estar fazendo alguma coisa para que não atrapalhe o teu trabalho, ok? Então, uma vez por mês seria ideal também, porque senão você não observa muito a evolução. Por exemplo, se você fizer uma vez na semana, você vai ter bastante trabalho em vão, porque ele vai demorar um pouco para poder evoluir, ok? Aqui eu fiz uma outra folhinha, tá? Que também está na minha página, observação e desenvolvimento de alfabetização. Então, legal, você fez a sondagem. Aqui nessa folhinha você vai escrever tudo que você está observando do seu aluno, ok? Por quê? Você não pode escrever na folhinha que ele está fazendo a lista, que eu já vou explicar. Senão você vai perder totalmente, vai tirar totalmente o foco. Nessa observação, você vai observar se o aluno está fazendo trocas de letras, se o aluno escreve próximo à folha, talvez ele tenha algum problema na visão, como que o aluno segura o lápis, se ele já sabe segurar o lápis direitinho, ok? Tudo isso você vai precisar observar. E aqui é a lista da sondagem. A lista da sondagem, gente, funciona assim. Você vai ter que escolher palavras do mesmo campo semântico. Então, aqui eu tô dando dicas, tá? Para vocês, ó. O meio ambiente, partes do corpo, brinquedos, higiene. Você vai falar para a criança que ela vai fazer uma lista e no final você vai dar uma frase. A lista funciona exatamente aí do jeito que você está observando.
Primeiro, você vai colocar palavras polissílabas, trissílabas, dissílabas e, por último, monossílaba. E uma frase que vai ter que ter uma palavra relacionada com a lista, para ver se ele consegue fazer essa ligação. Então, ó, natureza, árvore, vento e sol. No verdinho ali, tá no meio ambiente. E você colocou, o vento está forte, ok? Para ver se ela consegue escrever o vento ou não. Aí eu vou explicar para você como é que você vai fazer a sondagem, tá? Você vai pegar o seu aluno, vai sentar do seu lado e vai falar assim, olha, vou falar para você o nome de algumas... Aí você fala uma lista, nós vamos fazer uma lista e você vai ter que escrever do jeito que você acha que se escreve. Gente, a sondagem não é valendo nota, tá? Não tem isso, ok? Então o que você vai fazer? Vai, escreve lá, natureza. Você não pode falar de forma silabada, tá? Natureza. Não, é a forma normal para ver como a criança escreve. Aí tá, a criança foi, escreveu natureza, aí você vai falar, agora, cada palavra que ela for falando, ela vai apontar para você. Escreveu natureza? Eu escrevi. Lê para mim aí, ela vai apontar. Natureza. E você, embaixo, vai fazer o risquinho. Só isso. Do lado, enquanto a criança vai estar escrevendo na folhinha de sondagem, você vai estar naquela que eu mostrei da observação. Vai estar escrevendo, ele está silabando, ele está escrevendo próximo. E vai escrever tudinho que você está notando, ok? Vamos lá, vamos voltar para cá. Quando você faz um bom planejamento, quando você desenvolve bem uma sondagem, você consegue ajustar as intervenções pedagógicas, tá? Então você deve estar perguntando, tá bom, ela já me explicou, já estou vendo a folha da sondagem ali, mas como é que eu vou adaptar as atividades para atender todos os níveis? Gente, então, isso daí eu vou falar na minha próxima transmissão, porque agora já vou acabar por aqui, tá? Mas eu vou dar uma sugestão para vocês. Dentro da sala de aula, faça agrupamentos produtivos. O que é isso? Você vai separar por níveis. Anota aí, professor, como que você vai fazer a separação. Muito simples. Você vai pegar aquele aluno pré-silábico e vai montar um grupinho com os silábicos sem valor. Depois você vai montar um grupinho do silábico sem valor com valor sonoro. Depois, o silábico alfabético com alfabético. Depois, o alfabético com o ortográfico. Você vai montar grupos na sala. Nada de sentar um atrás do outro. E tem pai que fala assim, senta meu filho na frente. Não dá porque não tem frente, não tem trás. Né? Não tem atrás, não tem na frente. Eu fico mudando o grupo. E você vai ver, gente, que em 2 meses você já vai ver evolução. Por quê? Muitas vezes a criança tem vergonha de perguntar para você. Só que ela pergunta pro amigo, ela tá fazendo joguinho junto com o amigo, ela consegue tirar as dúvidas. Tem que prestar muita atenção, porque se você senta um aluno pré-silábico com o alfabético, você sabe que criança tira sarro. Então o alfabético pode tirar sarro do pré-silábico. Falar, caramba, mas você não sabe ler ainda? E o pré-silábico pode ficar desmotivado, vai olhar, caramba, ele tá tão à frente e eu não consigo. E também o pré-silábico não vai conseguir auxiliar o alfabético. Então, o que eu quero dizer? Separe com os níveis próximos, tá? Para um poder ajudar o outro. Eu vou dar uma sugestão de livro, tá, gente? Que é um livro muito prático. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Ó, Alfabetizar as Crianças na Idade Certa, com Paulo Freire e Emília Ferreiro, a que eu estou falando aqui, tá? É muito prático esse livro, é da Onaide Mendonça. Eu vou mostrar aqui para vocês como é muito prático. Ó. Tem várias atividades para você, tá? E o interessante é que aqui tem atividades para criança pré-silábico até o alfabético. Você vai acabar xerocando o livro todinho, é muito interessante, ok? Vou dar sugestão aqui de 2 vídeos, deixa eu ler o nome que eu já esqueci. Técnicas para estimular a leitura e escrita e níveis de escrita e gêneros textuais. Gente, é muito importante você trabalhar gêneros textuais, porque a gente observa alguns primeiros anos, né, a sala de alfabetização, que a criança só vê letra bastão, letra de forma. Só que quando ela tiver contato com a letra cursiva, com qualquer outra letra, ela não vai conhecer. Então você precisa trabalhar diversos gêneros textuais, uma receita, um conto de fada, tal. E eu já estou deixando esses 2 vídeos para você poder assistir e também conhecer a fundo os níveis que eu estou falando aqui. Ok, gente? Eu vou fazer aqui para finalizar. Lógico, meu comercial. Eu dou aula de reforço, gente, com o meu material um material personalizado, tá?
desenvolvido especialmente para criança, com a necessidade dela, observando as necessidades. São aulas individuais, então eu vou deixar meu telefone. Se você tem uma criança que está na alfabetização, não está conseguindo alfabetizar, está com muita dificuldade. Se você tem um filho aí do 1º ou ao 5º ano, o Fundamental 1, que está com dificuldade em qualquer matéria, português, matemática, entre em contato comigo, me chame aí no WhatsApp, ligue para mim e venha assistir uma aula minha, como eu trabalho. Se você tem acompanhado os meus vídeos, você já percebeu que a minha aula é uma aula bem dinâmica, faço através de muitos jogos, então entre em contato comigo, ok? Então, gente, tchau, tchau. Obrigada a você que tem acompanhado todos os sábados. Acompanhe a segunda parte. Nós vamos falar sobre consciência fonológica, as atividades que você pode desenvolver respeitando o nível de escrita do seu aluno e o desenvolvimento cognitivo dele, ok? Acompanhe até o próximo sábado. Inscreva-se lá no meu canal, hein? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.